Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui no canal dos Estímulos Ativos. Hoje eu trouxe para vocês, eu não poderia deixar esse conteúdo de fora aqui no meu canal, né? Que é sobre a série Netflix Adolescente. Por que eu trouxe esse conteúdo aqui para vocês? Aqui nesse canal tem professores, tem pais, tá? Tem crianças também, no caso adolescentes, alguns, mas esse conteúdo aqui, essa página é totalmente voltado para o quê? Para os adultos. Então, por isso eu trouxe esse conteúdo aqui para vocês sobre adolescente, que eu vou falar aqui para vocês aqui algumas questões. Vocês comentem aqui embaixo também sobre o que vocês acharam do filme, se vocês concordam comigo, se vocês viram mais do que eu estou falando, tá? Que é muito importante também. Então vamos lá. A série Adolescência, aí que tá sendo tão falado aí sobre aí na Netflix, sobre a série que tá bombando, onde abre os nossos olhares em inúmeras questões, tá? A série aí é retratada aí com uma família do bem, uma família perfeita, uma família amorosa, mas que teve um acontecimento ali, né, com a criança ali de 13 anos, que onde a gente vai abordar esse tema aqui sobre a adolescência. Nessa adolescência, em questão de universo digital, gente, o universo digital tá aí para todo mundo, mas a gente tem que prestar atenção aqui sobre o que nossos filhos estão vendo aí na presença aí digital, sobre as telas, tá? Será que é seguro? Tem uma parte aí que fala aí na série que fala assim, nossa, mas meu filho estava seguro em casa, ele tá ali em casa o tempo todo, mas ele estava ali mexendo ali nas telas, mas ali, com quem? Com quem que ele estava conversando, né? Quais são as experiências ali através das telas? Você sabe muito bem que ali através das telas a gente pode ali conversar com inúmeras pessoas, tá? Pode ser de outro país, de outra região, pode, né, trocar fotos, trocar ideias e assim por diante. Será que mesmo que as crianças em frente às telas, elas estão seguras mesmo? Então, por isso que eu sempre falo para os pais, né, aqui como uma psicopedagoga, sempre fique atentos, sempre fique em alertas, sempre tenta ter o diálogo com o pequeno de vocês, com o filho de vocês, com as crianças de vocês, porque esse diálogo é muito importante, onde a gente vai criando um elo, confiança, tá? E também vai trocando aí um pouco das gerações, porque as gerações, gente, vai mudando, as ideias vão mudando, as expectativas vão mudando, então assim, cada ano vai surgindo alguma coisa diferente. Então vale aí ficar atento sobre o que o seu filho ou sua filha está vendo nas telas, quais jogos estão jogando, quais são os contatos, quais são os grupos, né? Muitos dos adolescentes já têm grupos aí de escola, de trocar informações de prova, de falar do amiguinho e assim por diante, ok? Então assim, será mesmo que está seguro nesse universo digital? É uma questão, hein? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. E é por isso que muitas das escolas estão falando que o quê? De não usar o celular na escola. Já estão aderindo esse comportamento, essa ideia, essa ideologia de pegar o celular das crianças, né? De não ter o uso do celular, e aí algumas escolas, e sim ter a vivência, a convivência entre eles, ok? Vamos lá, bullying, gente, bullying, a gente tem que ficar esperto sobre esse aspecto, sobre bullying, sobre em questão de despreparo, né, da escola, dos pais, e também essa questão de conhecimento, mostrar o que é bullying, o que te afeta, o que está te afetando, né? Você já sofreu bullying, ou você pratica bullying com alguém, já viu isso fazendo com alguém? Então esse tema também tem que ser muito abordado aí com a criança, com o adolescente de forma clara,
né? Então, muitas das vezes falta aí um despreparo aí um pouco da escola e dos pais também para orientar aí sobre o bullying, tá? Porque às vezes fica perdido ou então fala assim, eu não sabia, eu não tinha um conhecimento, mas sim, às vezes acaba acontecendo, infelizmente, tá? Mas devemos aí orientar nossos filhos, nossas crianças, nossos alunos que certas brincadeiras não são adequadas. O que faz mal para o outro também pode fazer mal para você e assim por diante, né? O bullying não é legal para fazer com ninguém em qualquer tipo de idade, desde que quando tem o desconforto do colega já não é legal, ok? Aqui também fala também em questão do que? Do despreparo do policial, né? Chega ali uma parte ali que o filho chega ali no pai, que é policial, pai, eu estou com vergonha de você estar perguntando, você está perdido, né? E questão de quê? De códigos, os alunos usam códigos que muitas vezes a gente fala assim, é inofensivo, né? Então ele falou, coração de tal cor significa isso, de tal cor significa aquilo outro. Então a gente tem que ficar atento sobre essas gerações. Quais são os códigos? O que significa? O que pode causar, né? Às vezes ali o problema não está ali no real, ali, mas está aqui, ó, na tela. Ali no Facebook, Instagram fez alguma coisa ali, então cada uma coisa significa algo. Então, o que significa aquele código? Por que você colocou aquele código ali, né? Às vezes é um símbolo. O que é esse signo, né? Você pode me explicar? Pra gente entender sobre o que eles estão entendendo, o que eles estão passando, o que aquele símbolo significa, né? Que pode afetar aí inúmeras crianças e adolescentes. Outra coisa que é retratada ali sobre o filme é sobre inferioridade, né? Ali, às vezes, o aluno ou a criança se sente inferior. Me chamou de feio, não gosta de mim, não sou tão popular, não tenho muitos amigos, né? Essa questão de inferioridade, de querer ser amado por todos, acolhido por todos. Então a gente tem que também entender sobre isso, explicar para a criança que muitas das vezes ter poucos amigos, né, não é ruim do que ser uma criança popular. Beleza, cada um tem a sua beleza, cada um tem o seu algo bonito em você, ninguém é igual a ninguém, tá? Se algum amigo não gosta, tudo bem. Se o outro gosta, tudo bem. Cada um tem a sua opinião. Isso não deve atingir o ego da criança ou ter essa sensação de inferioridade, tá? Outra parte ali que me chama a atenção desse filme é a psicóloga. A hora que chega ali a psicóloga ali para conversar com a criança, com aquele adolescente de 13 anos, tá? Aonde que tem aí, né, a criança ou adolescente afronta aí a psicóloga. Você pode notar que ele é muito inteligente, muito esperto, tem uma linguagem, a linguística dele perfeita, que consegue conversar, dialogar, mas tem uma hora ali que ele se sente explosivo, tem um temperamento um pouco elevado, tem aquele pico, né, de explosão, de jogar copo para um lado, bater na mesa, chegar perto da psicóloga, intimidando a psicóloga, né? Tem aquela parte que ele até fala assim, que ironia, você com medo de uma criança de 13 anos. Olha só, então você percebe ali que no começo do filme mostra ele uma criança delicada, frágil, morrendo de medo, que é a sensação que tem, né, que na hora que o policial chega na casa dele, arromba a porta, pega a criança e tudo, mas com a psicóloga você vê vários comportamentos dele, né, tanto de um adolescente inferior, né, um adolescente com medo, mais quietinho, mas tem hora que ele tem os picos aí do temperamento dele, explosivo, intimidador, tá? Porque ele percebe que ele não está no controle. E quando ele está no controle, ele se sente confortável. Mas quando ele perde o controle, ele não se sente tão confortável assim. E aí tem aquele detalhe que ele não consegue lidar com
frustrações, né? Então, quando a psicóloga fica perguntando sobre o pai dele, sobre como que é e tudo, ele relata que é um pai carinhoso, que é um pai amoroso, que é um pai presente, mas que às vezes tem algumas explosões. O pai dele nunca foi de bater nele, nem na mãe dele. Então, até aí ele fala, mas o assunto não é meu pai não fez nada e nem eu fiz nada, né? Então entra ali naquele conflito ali onde ele tem vários picos de estresse, explosão, mas logo que ele tem, ele logo abaixa, ele fala, me desculpa, foi sem querer, nossa, me perdoa. Então ele tem aquela oscilação de uma explosão de avançar na pessoa, atacar a pessoa ali de alguma forma. Então ele joga pro alto, ele intimida a psicóloga, né, fica ali, mantém a pose, tenta conversar com ele, mas você dá pra perceber que ao mesmo tempo que ele tem, depois ele relaxa e fala, me desculpa, ou então, por favor, traz pra mim o copo aí de Danone, o copo que ele pede ali de refrigerante, que agora me falha a memória. Mas você vê o pico dele de estresse oscilando ali bastante, tá? Outra questão ali, que ele sempre fala por favor, obrigado, mas ele não aguenta ter uma rejeição, né? Um papo que ele sente rejeitado, então é onde tem aquele pico de estresse, ou então ele não aguenta certo tipo de papo que deixa ele incomodado, tá? Então assim, aonde que ele acaba até mesmo enfrentando a psicóloga, deixando ela um pouco desconfortável, mas ele percebe que não consegue comandar ela tanto, então ele volta a retrair um pouco e ficar um pouco mais calmo e depois um pouco bravo, um pouco mais calmo. Então a gente vê esse pico de explosões e temperamentos diferentes. Outra parte que me chama muito a atenção também é sobre o que? Tem uma parte que o pai chama ali o filho, ali no tete a tete, no olho, dando a oportunidade do filho falar ali no interrogatório, que fala assim, filho, me conta, agora é hora de você me falar a verdade. Foi você que fez isso? Foi você que realmente causou essa tragédia? Sabe? E o filho fala assim, não fui eu. Então, a hora que cai, né, realmente cai a casa tudo, que parte o coração do pai, né, que deu essa abertura para o filho, confiança para o filho de que acabou, né, foi você, sim ou não? E o filho fala que não. Chega a parte do policial que ele mostra o vídeo e aí é onde que a ficha realmente cai e fala assim, poxa, eu dei uma oportunidade pro meu filho, que ele realmente deu, olha, se foi você sim ou não, eu preciso saber. E o filho falou que não, né? Mas o que eu quero dizer sobre isso? Sobre essa confiança, sobre esse relato. É importante a gente sempre falar para os nossos filhos, independente se vai doer ou não, se eu vou ficar feliz, se eu vou ficar bravo, se eu vou ficar irritado, eu preciso saber, né? Então vale o alerta aí sobre falar para o filho, se eu vou ficar chateado, se eu vou ficar triste, se eu vou ficar com raiva, frustrado, eu preciso saber primeiro de você, né? E aí é onde que bate aquela baita frustração do pai, aquela indignação, aquela sensação do tipo, eu não acredito, eu acabei de perguntar para ele se foi ele que fez, ele falou que não, e aí, né? Então vale a pena ressaltar sobre isso também, de vocês pais estar sempre atentos sobre o que seus filhos estão fazendo, se eles realmente estão falando a verdade aí, e também mostrar essa carta branca para a criança de que se doer ou não, se vai deixar triste ou não, é importante que vocês saibam a verdade. E, claro, relatar, eu sou seu melhor amigo, você pode contar comigo para o que der e vier, seja nos momentos tristes ou seja nos momentos alegres. Mas essa parte é de partir o coração, porque o pai viu que falou assim, poxa, né, e agora? Aí vem aquela questão, nossa, mas eu vou desconfiar sempre do meu filho. Não é a questão de você desconfiar, mas é você estar atentos e atentas sobre o que está acontecendo ao redor da vida ali do
adolescente através de contatos de amigos, através de contatos de telas, porque a gente nunca sabe o que está acontecendo realmente. Então, por isso que uma troca, um diálogo claro e sincero é muito importante a gente ter todos os dias com os nossos filhos, com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, ok? Outra questão que fala aqui também é quando o pai fala sobre um pouco a sua infância. Ele fala que ele não queria ser igual o pai, né, dele, que ele falou assim, nossa, eu nunca vou ser igual o meu pai, né? Que o pai fala que o pai dele batia neles pra valer. E ele falou assim, eu nunca vou fazer isso com os meus filhos. Mas ele tinha alguns momentos aí explosivos, tá? Não questão de bater, mas às vezes de ficar nervoso em alguns momentos, que é natural que a gente tenha esses momentos, né? Que a gente fica ali um pouco nervoso alguns instantes, mas logo passa. Tá? Então você vê que ele tem ali, mas logo ele corta. Mas você vê que no final ele tem um pico de estresse tão grande, né? Tão assim, maior do que ele, em que essa quando chega aí do aniversário sobre certos adolescentes escreverem algo ali no seu carro, tá? Na sua van, que acaba irritando ele, tirando um pouco ele do eixo. Mas, como diz a criança, o filho dele, sempre fala, meu pai é carinhoso, é bondoso. Já vi meu pai estressado, mas nunca agrediu ninguém, tá? Então, claro, tem hora que a gente fica nervoso? Fica, né? Tem, mas logo passa. Mas assim, o nervoso, o pai teve aquele nervoso, aquele pique, mas não teve nenhuma reação gritante que possa ser assustadora. A não ser no final que foi a válvula dele de escape, né, bem do aniversário dele, pegou a criança, deu um chacoalhão ali e falou assim, o que você tá fazendo? Você tá perseguindo minha família? No dia do meu aniversário você tá fazendo isso comigo? Então não é legal, tá? Outra questão aqui, o filho dele sempre falou, nossa, eu sou bom em artes, gosto de desenhar, mas meu pai praticamente gosta que eu faça esportes. Aí tem aquela balança, né? Tipo assim, faço esporte ou faço artes? Então ele só voltou a fazer artes de novo, desenhos, depois que ele realmente ficou preso, né? Que depois que ele falou que queria falar a verdade, queria mudar seu depoimento, na verdade, e que os esportes ele sempre faltava, mas que viu o pai dele muitas vezes frustrado, porque colocava no esporte, às vezes não dava certo, não fazia pontuação e tudo, então via que deixava o pai triste. Então vale ter esse olhar também sobre o que? Eu gosto de esporte, mas meu filho gosta de outra coisa. Mas, e aí? Meu filho vai fazer a minha vontade ou a vontade dele? A gente pode mesclar os dois, né? Os dois podem estar confortáveis sobre isso ou desconfortável. Então ter um diálogo sobre isso também é muito interessante. Outro assunto que eu quero abordar sobre o filme é a falta de conhecimento de quem? Dos pais, da escola, da família, sobre a geração, né? Cada geração vai mudando. Tem algumas coisas que mudam, tem coisas que estão em off que a gente não sabe, que a gente viu, né, que aconteceu na escola, em questão dos policiais que estavam totalmente perdidos, em questão dos pais mesmo não entenderem do porquê que aquilo estava ocorrendo. Então essa falta de conhecimento, essa falta de trocar mesmo informações ideais entre vocês. Uma coisa que você fala, mas eu sempre pergunto ao meu filho como é que foi na escola, e fala, bem, se você não se aprofundar, se você não mostrar, olha, eu sou seu amigo, né? Eu sou seu pai, sua mãe, mas eu sou mais do que isso, né? Igual uma coisa que eu sempre relato aqui nos meus atendimentos, é que muitas vezes as crianças falam pra mim do que para os pais, né? Então, às vezes eu que tenho que falar para os pais ali, se eles estão sabendo, se eles estão por dentro sobre o assunto, e muitas vezes não. Então aí a gente percebe aí um pouco da falha da comunicação ou o jeito de comunicar aí com a criança ou então com o adolescente, tá? Então muitas vezes eu fico sabendo e os pais não ficam sabendo. Então assim, você vê que dá uma diferença e eu sempre relato, olha, conversa com o seu pai, conversa com a sua mãe, que é a sua melhor amiga, né? Então deixa sempre ciente sobre isso. Porque a gente perguntar como é que foi a sua escola? Ai, bem, é uma pergunta rasa, é onde a gente sempre responde responde de imediato,
né? Então é uma pergunta, tudo bem, agora se você faz uma pergunta profunda que vai pegando ali aos poucos, vai trocando, então vai ser uma troca bem legal, ok? Então vale aí não ter essa falta de conhecimento, né? Tanto dos pais, tanto da escola, tanto da geração, tanto da internet também. Lembrando que nem tudo gira em torno de telas, mas a gente devemos saber o que está acontecendo atrás das telas sobre a criança, né? E também o adolescente. O mundo não gira só através de celular, notebook e assim por diante. Uma coisa que eu vejo aqui que me pegou tanto, mas tanto mesmo, é a dor do pai ali em vários momentos, em várias questões, em questão de não entender, de não compreender, frustrações, mentiras, sabe assim, parece que ele estava em outro mundo, né? Igual assim, no aniversário dele, ele recebeu ali os parabéns, as cartas, ficou indignado com a pichação na van dele, e no final você vê que ele mostra, né? Que fala assim, o que eu fiz, o que eu fiz de errado. E outra questão que ele também fala é que a esposa dele fala que assim, eu não vi o vídeo. Ele fez ou não fez? Eu não vi o vídeo. Aí ele assim, você poderia ter visto o vídeo e não eu, né? Então assim, ele não conseguiu ser tão claro assim para a filha dele, para a mulher dele, sobre essa questão sobre o vídeo, sobre o que ele viu afinal, né? Então assim, a dor do pai é gritante em vários momentos, desde a hora que pega o seu filho, que ele confia no seu filho fala que não, que ele vê o vídeo, que bate as frustrações, que ele vê que ele fala assim, eu não conheço meu filho mais, por que isso está acontecendo? Sabe assim, eu quero acreditar, mas ele tá falando que não, mas o vídeo tá mostrando outra coisa. Então assim, essa dor de partir o coração em relação de que eu não conheço mais o meu filho sobre essa situação. E isso mesmo a gente pode ver aí no momento aí com a psicóloga, né, no momento de pico de estresse, sobre os códigos aí da internet entre a geração, aí também sobre o que cada significa, sobre o bullying, sobre em questão de atenção excessiva ou então não consegue ter amigos ou não consegue relatar perfeitamente o que está acontecendo. E aí, gente, vocês concordam ou discordam sobre o que eu estou falando aqui, né? Sobre pai, filhos, escola, né? Sobre a falta de conhecimento, a falta de diálogo entre eles e também gerações, pra gente entender, cada ano que passa sempre vai mudando alguma coisa, em questão da gente estar atentos, e sobre telas também. É muito importante que a gente tenha bastante atenção, que sejamos alertas sobre isso, e deixe seu comentário aqui embaixo sobre a questão do filme A Adolescência, a série, né? A série Adolescência, se você concorda, se você discorda, o que você viu mais além sobre isso, se você ficou chocado ou não com essa série. E claro, né? Assistam, vale muito a pena, e comenta aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, até mais, tchau, tchau.